Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal JSTV, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de opiniões, né? Hoje vou trazer opinião pra você, não tem informação, o mercado da bola continua pulsando. Eu vou trazer, né, melhor dizendo, informações 8h30 da manhã lá no canal Gol TV, que é parceiro aqui do JSTV, sobre o mercado da bola, mas hoje tem um vídeo que você não pode deixar de assistir esse vídeo. É um vídeo que eu vou trazer aqui pra falar sobre o Cauli, cara, jogador da equipe do Bahia. Evidentemente, né, que ao longo dos últimos anos, o Cauli caiu demais de rendimento. E aí eu tava conversando com alguns torcedores aí do Bahia, alguns amigos que torcem pro Bahia, pra gente poder entender efetivamente o que acontece com o Cauli, o que pode melhorar. Será que o Cauli enganou a gente? Será que aquele Cauli lá de 23, início de 24, não é o Cauli verdadeiro? O Cauli verdadeiro é o de 24, de 25? E o que será do Cauli para a temporada de 2026? A gente vai tentar desvendar isso aqui agora. A primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é que jogador de futebol não desaprende a jogar bola. Igual você andar de bicicleta. Evidentemente, questões físicas, emocionais, fazem com que o atleta, de alguma forma, ele caia, né? E eu vou dizer pra vocês aqui o que eu acho que tá atrapalhando o Cauli. Ele não é um jogador ruim não, gente. Eu acho que grande parte da torcida do Bahia, eu acho que compartilha comigo dessa ideia. Ele não é um jogador ruim. A grande questão do Cauli, que eu julgo, é emocional. E é também uma questão, como eu posso dizer assim, sem tirar... Ele é responsável, evidentemente, pelas mais atuações dele, pelas mais temporadas, não pelas mais atuações, mas pelas mais temporadas, que foi mais de uma. Mas o Cauli sentiu muito o fato dele ter se tornado, para o treinador atual do Bahia, um coringa. Existem jogadores que conseguem fazer isso. O Gerson no Flamengo, por exemplo. Ele jogou de ponta, jogou de primeiro volante, jogou até de 10 às vezes no lugar do Arrascaeta, uma vez ou outra, mas jogou. Mas sendo que existem alguns jogadores, eu acho que é o caso do Cauli, que ele é o típico jogador que ele não é bom em tudo, ele é bom na posição dele, o técnico acha que ele é bom em tudo, é um jogador que não reclama, é um jogador que não fica emburrado, é um jogador de grupo que não sabe falar não para o treinador. E conhecendo um pouco do Rogério Ceni, a gente sabe que falar não pro Rogério Ceni pode ser extremamente perigoso e danoso, né? Imagina você chegar pro Rogério Ceni chegar pra você e falar assim: Jonas, eu sei que você é lateral, mas hoje tu vai pegar no gol, tá? E você fala não pro Rogério Ceni. Você pode ter certeza absoluta que você não vai pegar no gol, não vai pegar na linha, você não vai ser mais nada. Você não vai ser mais utilizado. O Rogério Ceni é extremamente rancoroso. Então, o psicológico, a motivação, o emocional do jogador de futebol faz a diferença. Por mais que você chegue pra mim e fale assim: Jonas, dane-se, o cara é profissional, porra. O cara joga, ganha milhões, o cara tem que entrar em campo, jogar onde tem que... Não adianta, cara. É futebol. Acho que todo mundo tá acompanhando esse vídeo. Em algum momento sonhou em ser jogador, ou tentou ser jogador, ou joga sua própria pelada. Se você, na sua pelada, você tá acostumado a jogar pelo lado esquerdo, o cara vai falar assim: Jonas, tu vai jogar na frente, lá na direita. Cara, você vai sentir, você não vai entregar o seu máximo, né? Eu vou trazer um exemplo claro meu aqui. Eu sempre fui lá, do meio pra trás, eu sempre fui lateral direito, né? Mas quando eu jogo na frente, eu jogo de ponta esquerda, de perna trocada, para fazer o facão, a finalização, enfim, né? E teve um jogo que eu joguei um campeonato da Copa Sérgio, que é a Copa da Imprensa, que o treinador falou assim: Jonas, você vai jogar no meio. Cara, eu consegui jogar, mas fiquei extremamente perdido ao ponto de ele ter que me tirar, né? Eu sou amador, tentei ser jogador lá atrás, enfim, mas eu sou amador, imagina um jogador profissional. Então, assim, a grande questão... Você pode até discordar de mim ou não, pode achar que eu tô falando uma grande besteira, mas eu vou direto ao ponto, sem blá 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 e sem mimimi. Pra mim, as mais temporadas, as mais atuações, o que não apresentou o Cauli ao longo dos últimos jogos, dos últimos campeonatos, passa muito pelas escolhas do técnico Rogério Ceni. O Rogério Ceni eliminou a confiança do jogador de futebol chamado Cauli. O Cauli, ele é um bom jogador. O Cauli, ele é ágil. O Cauli finaliza bem, ele tem uma boa chegada, ele tem uma boa recuperação, sendo que ele é um jogador que arrisca muito, e por ser um jogador que arrisca muito, é necessário que ele esteja com a confiança em dia, porque senão ele não vai acertar um passe, e é isso que está acontecendo. Vocês concordam comigo que o Cauli jogou de ponta esquerda, de ponta direita, de falso 9, de 10, de 8... Ele jogou em várias posições, e se eu perguntar hoje pro torcedor do Bahia e falar assim: torcedor, João lá de Maragogipe, né? João e o Almir lá de São Félix, Feira de Santana, Jequié, Cruz das Almas. E aí, meu amigo? O Cauli joga de quê? Ah, Jonas, o Cauli tem que ver com o Rogério Ceni. Joga de meia, joga de ponta,
joga de falso 9. Não, cara, o jogador de futebol, desde a base, ele tem uma posição de origem dele, onde ele, consequentemente, ele consegue render mais. Existem situações, ao longo da carreira, de jogadores extra-séries, como o próprio Everton Ribeiro, que em algum momento da carreira dele, teve um treinador, pica das galáxias, que olhou e falou assim, cara, você não tem que jogar de lateral esquerdo, você tem que jogar de 10, porque você é muito habilidoso. E existem alguns jogadores que fizeram esse caminho. Everton Ribeiro é lateral esquerdo. Felipe Maestro, lateral esquerdo. Adriano Imperador era lateral esquerdo. Teve alguém que fez isso. Mas são jogadores que eu citei aqui extra série. Desculpa, o Cauli é um excelente jogador, mas ele não é um extra série. Então, se o Rogério Ceni ele quiser tirar o máximo do Cauli, ele precisa dar confiança para o jogador na posição de origem dele. Aonde, no segundo semestre para cá, ele fez algumas partidas e foi bem. E foi bem. Então, assim, falta confiança e, consequentemente, sem confiança, as coisas não acontecem. E aí, se 2026, efetivamente, as coisas não voltarem a acontecer, se ficar nítido em 2026 que ele é um jogador que se tornou comum dentro de um elenco aí do Bahia, porque o Cauli, para mim, não é um jogador comum, é um bom jogador. É um jogador acima da média, né? Mas se esse ano a gente olhar e falar assim, realmente, não dá, né? Ele precisa respirar novos ares, eu acho que o Bahia deveria... a gente pode fazer uma análise nos primeiros 6 meses, no primeiro semestre, para saber se ele vai recuperar o bom futebol dele ou não. E aí, no segundo semestre, quem sabe, numa segunda janela de meio do ano, fazer uma negociação, envolver o Cauli, uma negociação para trazer um outro jogador que esteja mais motivado, que ajude mais aí dentro de campo, porque o Cauli é um jogador caro. Então você não pode ter o Cauli no seu elenco e ser um jogador que não entre, que não jogue, que não agregue. E é danoso para o clube, porque você vai estar desvalorizando um ativo, e é danoso também para o jogador, que vai estar caindo em descréditos para o mercado do futebol. Então, em relação ao Cauli, meus amigos, a conclusão que eu chego é que ele é um jogador bom, mas que foi muito mal utilizado. E, consequentemente, o cara sendo mal utilizado, sendo reprimido, porque ele não pode reclamar. Como é que ele vai reclamar com o Rogério Ceni que ele está sendo mal utilizado? Ele não vai entrar nunca mais, né? Ele foi perdendo a confiança, e desculpa, cara, eu tento evitar falar do Rogério Ceni, mas ele é mestre em tirar a confiança de jogador de futebol, por conta das suas filosofias. Isso não passa na minha cabeça. Se você tem um Cauli, que é um meia, nota 9, o porquê que você vai colocar o Cauli de ponta para ser um nota 5? Se você tem um Cauli que no meio é 9, por que você vai botar o Cauli de falso 9 para ser um nota 3? Você vai minando a paciência, você vai minando a confiança do jogador e, consequentemente, você vai tirando aquela ligação do jogador com a arquibancada de confiança. Hoje, a torcida do Bahia é descrente e desconfiada do Cauli. Hoje, a torcida do Bahia se pergunta se realmente o Cauli é aquele jogador que todo mundo esperava ou se o Cauli é esse jogador que não demonstrou nada. Será que a torcida... E eu tô falando que eu tô conversando com torcedores, não tô falando aqui pro ar, não. Muitos já falam assim, Jonas, eu acho que o Cauli de verdade é esse. Aquele lá era o Cauli que estava, né, no momento bom, mas o Cauli de verdade é esse. Fala, não, cara, o Cauli é bom jogador. Ele deixou de ir pro Palmeiras, teve outras propostas para permanecer aí no Bahia, mas a grande questão é que ele está sem confiança, ele precisa estar com a confiança em dia. Isso passa muito. Se eu pudesse dar um conselho pro Rogério Ceni, eu falo, Ceni, você tem um jogador muito bom nas mãos, que pode te ajudar grandiosamente na temporada, mas pelo amor de Deus, coloca ele na posição dele, porque você está perdendo um jogador excelente porque você não coloca ele na posição de origem dele. Ele tá perdendo a paciência, ele tá minando a confiança dele e você tá, teoricamente, jogando o atleta contra o torcedor. Porque o torcedor ele não quer saber se o Cauli é meia, é ponta, ele quer que o cara entre e jogue. Faça jus à camisa que tá vestindo e faça jus ao salário que tá recebendo. Certo? Ele não quer saber, né? A gente está falando aqui porque eu estou analisando ao longo dos últimos anos a forma que ele vem sendo utilizado. Então o treinador, ele sabendo disso, pô, esse jogador está em xeque. A torcida está cobrando esse jogador. Então eu preciso colocar ele numa zona de conforto para que ele aos poucos possa adquirir a confiança e voltar a ser aquele Cauli que foi e que a torcida gostava e que a torcida acha que vai ser muito útil aqui no Bahia. Então acho que esse primeiro passo para a recuperação do Cauli passa muito pelo técnico Rogério Ceni. Eu quero saber a sua opinião. Deixe seu like e inscreva-se aqui no JS TV, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Forte abraço pra você.